Muito bom dia. Nesse dia de hoje vamos falar um pouco da história de João o Batista. Muitos falam João Batista como se fosse sobrenome, mas na realidade João o Batista porque ele batizou muitas pessoas e por isso ganhou esta fama de João Batista. Na realidade, João Batista foi o último profeta. Sabemos que Deus levou 400 anos sem falar com a humanidade, 400 anos sem falar com os homens na terra. Não tinha profeta, não tinha ninguém que se comunicava com os homens através de Deus, que foram 400 homens. E de repente surge lá no deserto João Batista. João Batista se vestia de pele de camelo e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E falava no deserto: preparai o caminho do Senhor, se arrependei, porque é chegado o reino dos céus. E foi exatamente no Rio Jordão aonde João Batista mais pregou e batizava. E batizou naquele momento saduceu, escriba e fariseu. E ele falava exatamente assim: se arrependei vós e produzi fruto de arrependimento. E ele dizia: raça de cobra venenosa, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? E digo eu, não a Bíblia, ele batizava e fazia tibum. E as pessoas perguntavam: e aí, João, que cobra é essa, João? E João dizia: essa é uma cascavel. Dá-lhe, João, o tibum. Que cobra é essa, João? Essa daí é uma surucucu. Dá-lhe, João, o tibum. Que cobra é essa, João? Essa é uma cascavel. Até que de repente vinha uma pessoa chegando, ele olhou assim e a boca dele ficou meia desconcertada e ele não conseguiu abrir a boca. E o povo perguntava: e essa, João, que cobra é essa? Ele olhou assim e disse: não, esse não é cobra não. Esse eu não sou digno de abotoar as suas sandálias. Este é o homem o qual eu disse que ia chegar. Eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E João disse: eu não sou digno de abotoar as suas sandálias. Eu que preciso ser batizado. E naquele momento Jesus aparece e diz: João, é necessário que eu me batize, que você me batize para que eu venha cumprir a lei. E quando Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo no formato de uma pomba corpórea e desceu uma voz de lá do céu e disse: este é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer. E Jesus seguiu seu ministério e João continuou fazendo discípulo, batizando e falando a verdade. Até que de repente João ele vai até a cidade aonde o rei Herodes, ele sempre armava uma tenda aonde atendia as pessoas que estavam necessitadas, precisando de alguma coisa para a sua vida, e ele ali realizava aqueles desejos, aquela coisa, para que as pessoas viessem deusar, que as pessoas viessem elogiar, para que ele vinha se sentir com seu ego acariciado. Até que de repente João aparece até o rei Herodes, e Herodes pergunta: e você, o que é que você quer? Pode falar. E Herodes e João Batista chega para ele: e você? O que é que você quer? Você precisa consertar sua vida. Você tem relação sexual com a irmã, com a sua cunhada, a esposa de seu irmão Herodes. E quando ele ouve isso, o rei Herodes, ele fica bravo, ele fica chateado, mas sabe que João falou a verdade, algo que ele achava que ninguém sabia. E ele, naquele momento, ele se esconde, entra dentro de casa, não sai. Até que ele, no dia seguinte, ele resolve abrir de novo a sua tenda e diz: cadê aquele homem? Está aí? E com medo, diz: não está aqui não. E ele bota todo o guarda para ficar próximo onde ele estava fazendo aquele discurso, para que João Batista não aparecesse, não falasse mais nada. E ali não aparece ninguém no discurso dele. De repente ele vê a longe uma pessoa falando, comentando, e fala para Herodes: o povo está tudo lá com esse profeta João.
E quando ele olha, ele vê várias pessoas ali assistindo a reunião, o culto com João e João pregando. E ele indignado, porque o povo não procura mais ele, só quer saber agora do profeta João. E ele manda prender João. E os guardas pretorianos, eles vão, pega João e leva João para a cadeia. E João fica preso durante 30 dias. E as pessoas percebem que João não é aquilo que elas fantasiaram. Elas achavam que João era um homem que, como Elias, que ele ia mandar descer fogo do céu e consumir os guardas, e que João ia fazer alguma coisa, mas João não fez nada. E João, naquela situação difícil, 30 dias sem ver um sinal de Deus, de nada, ele chama um dos seus discípulos, que no momento todos tinham abandonado, e manda falar com Jesus. Será que ele é o Messias, o qual nós estamos esperando, ou precisamos esperar por outro? E Jesus manda o discípulo de João falar com ele. Fale para ele o que você vê. Você vê mudo falando, cego tendo visão, você vê aleijado andando, você vê mortos sendo ressuscitados. E Jesus fala de João para o seu povo que está pregando. Diz: o que tu fosse ver no deserto? Uma cana balançando? Porque se você quisesse ver homem bem vestido, você não iria para o deserto, você iria para o palácio. Lá está um homem bem vestido. Na verdade, eu vos digo que João, filho de mulher, não tem ninguém maior do que João. Em um certo dia, Herodes dá uma festa no seu palácio e Salomé dança. E naquela dança ele fica muito abismado, já bêbado. Ele fica muito hipnotizado por aquela dança que ela fez, a ponto de ele chegar para ela e dizer: peça tudo o que quisesse que eu te darei, até mesmo a metade do meu reino. E a mãe de Salomé fala para ela que ela peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. E Salomé chega para o rei Herodes e diz: posso pedir agora o que eu quero? Ele pode sim. E ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Herodes toma um choque porque ele não queria fazer isso. Mas a palavra de rei não pode voltar atrás. E ele manda trazer a cabeça de João Batista. E assim teve um fim a história deste grande profeta por nome João Batista. Mas nós entendemos que o propósito de João Batista foi pregar o Evangelho, preparar o caminho, batizar o nosso Senhor Jesus e Jesus continuar o ministério. Entenda que os profetas, ele tem uma missão, mas chega um dia, a missão dele é executada na terra para dar início a um outro propósito do nosso Senhor Jesus, mas que ele entenda o ministério que Deus colocou em suas mãos, porque o maior profeta é Jesus Cristo. João Batista foi preciso, necessário ele perder a sua cabeça para que não ficasse duas cabeças, a de João e a de Jesus, porque Jesus sim é a cabeça da igreja. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. E ali Jesus deu continuidade e grandes milagres, prodígios e maravilha. E Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai e vai voltar para buscar os arrependidos, aqueles que deu ouvido à voz do profeta João. Como João não está mais entre nós, a missão do Mestre continua, em que nós viemos dar ouvido à voz de Deus através dos seus profetas.